Olá, como estão? Tudo bem? Eu me chamo Fabiano, sou advogado, sou consultor e instrutor da área trabalhista e previdenciária aqui da Visconet, um dos instrutores de curso da área trabalhista e também da área previdenciária, e trago para hoje um esclarecimento de um assunto que eu entendo que é muito importante, é um assunto recorrente. Então recebemos essa solicitação com muita frequência. E por se tratar de um tema com bastante procura, eu optei por selecioná-lo para esclarecer isso e entregar esse conhecimento para vocês. Então eu quero entregar o quê? Microempreendedor individual, contratação por parte de empresas, tá? Então vamos lá. Quem é o microempreendedor individual? Bom, o microempreendedor individual é um trabalhador sem vínculo empregatício, é um trabalhador que exerce atividade por conta própria, pode exercer a sua atividade na área de comércio, na área de indústria, pode ser um cabeleireiro, pode ser um carpinteiro, pode ser um borracheiro, pode trabalhar lá com a parte de eletricidade, né? Pode ser um eletricista, pode ser um pedreiro, né? Trabalhando com carpintaria, alvenaria. Então ele pode trabalhar com uma série de atividades que são permitidas pela Lei Complementar 123 de 2006. E a sua atividade também é regulada pela Resolução CGSN número 140. Então essa é a regulamentação do MEI, tá? E como eu falei, o MEI é o trabalhador sem vínculo de emprego, é aquela pessoa que trabalha sem vínculo empregatício, presta serviço por conta própria. Ele é um autônomo formalizado, né? Então aquele autônomo que se formaliza, que paga imposto, que paga previdência lá no DAS-MEI, 5% de INSS, paga o ICMS, paga ISS, então o MEI recebe um tratamento especial, então ele está formalizado, exerce a sua atividade de modo regular, de modo formal. Então, naturalmente, este trabalhador, ele exerce a atividade tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, o que é absolutamente normal e recorrente na sua atividade. E quando ele é contratado para uma pessoa jurídica, por parte de uma pessoa jurídica, muitas vezes nos traz uma dúvida. Por quê? Porque o MEI, ele é um híbrido entre um trabalhador autônomo e uma empresa. Então vocês vão verificar o seguinte, que para algumas atividades o MEI é empregado, é um autônomo. E para outras atividades ele é uma empresa, tá? Então se a gente for ver lá a Lei Complementar e a Resolução CGSN e também a Instrução Normativa 2110 da Receita Federal, diz o seguinte, a empresa que contrata o MEI que prestar serviços, eu já vou falar os serviços, tá? Os serviços a seguir deverá tratá-lo como trabalhador autônomo. Logo, o trabalhador autônomo tem a obrigação de estar na folha do seu contratante. E o contratante deve fazer o quê? Pagar a contribuição previdenciária patronal, que é a chamada CPP, que está lá prevista na Lei 8212 de 91, artigo 22. Então, essa CPP é incidente sobre essa remuneração paga ao MEI. E quais são esses serviços? Serviços de hidráulica, serviços de eletricidade, serviços de pintura, serviços de alvenaria, serviços de carpintaria e os serviços de manutenção de veículo. Então, para esses serviços especificamente, ele recebe o tratamento de pessoa física, onde o contratante vai pagar 20%, mas a diferença não vai descontar 11% dele. Por quê? Porque a regra geral é a seguinte, quando a gente contrata um autônomo, a empresa tem essa CPP, tem a responsabilidade desse recolhimento, que é a contribuição previdenciária patronal, e tem que descontar a contribuição do trabalhador. Mas para o caso do MEI, é um tratamento especial. A empresa não vai descontar esses 11% dele. Por quê? Porque o MEI já paga o DAS-MEI, o MEI já paga 5% de INSS dentro do seu documento de arrecadação. Então a contribuição particular dele já foi realizada. Então cabe e resta apenas a contribuição da empresa de 20%. Então para os serviços que eu acabei de elencar para vocês, vocês vão tratar ele como autônomo,
vão lançar ele na folha de pagamento, vão pagar 20%, mas não vão descontar nada deste trabalhador, tá? Então, essa é a regra, tá? Então, para os demais serviços, seja quais forem os outros serviços, tá? Vai contratar o MEI para fazer um treinamento, ele vai emitir uma nota fiscal de serviço e vocês vão pagar esse microempreendedor individual e assunto encerrado. Não terão uma outra responsabilidade em colocar ele na folha. Somente para esses serviços que eu mencionei para vocês, tá? E lá no E-Social vocês devem informar ele, né? Na categoria 741 da tabela 1 do E-Social, que tem lá a categoria dos trabalhadores, tá? Então vocês precisam informar lá que a categoria é a 741, por E-Social entender e dar o tratamento específico para ele, o tributário, para não ter o desconto de 11%, para poder sensibilizar a DCTF Web, para que a DCTF Web não entenda que tem a parte descontada de 11%. Então tudo precisa se conectar. Então esse é o procedimento para esses serviços. Lembrando então que o MEI não vai receber o tratamento de autônomo quando forem outros serviços, ele vai emitir uma nota fiscal de serviço e será tratado como pessoa jurídica, não havendo informação lá no E-Social. Porém, quando for contratado para fazer os serviços de pintura, hidráulica, reparação de veículo, né, alvenaria, carpintaria, os serviços que ele recebe o tratamento de autônomo, não sofre desconto de 11%, porém o contratante lança ele na folha, aparece na folha de pagamento junto com os demais empregados, paga a CPP de 20%, não desconta nada porque ele já recolhe os 5% dentro do DAS, joga no E-Social lá a categoria dele, lá o código 741, que por sua vez esses encargos serão recolhidos lá na tua DCTF Web, junto com os demais trabalhadores. Ele vai ser cadastrado pelo CPF, juntamente com os demais empregados lá no teu E-Social, tá? Não esqueçam disso, muito importante. Um abraço a todos.